Pois malta, bem-vindos ao canal. Antes de começar, quero fazer um aviso legal. Nada do que seja falado neste canal deverá ser visto como um conselho financeiro. Deves fazer a tua própria pesquisa antes de investires e estarás por tua conta e risco. Ok? Posto isto, vamos ao que interessa e ao que queremos falar hoje, ao primeiro tópico deste vídeo, que é estruturas de mercado, topos, bottoms, fases de acumulação, fases de distribuição, bem como trade de range, ok? Perante vocês têm aqui um gráfico da Bitcoin, cada candle desta representa um dia, ou seja, é um gráfico de um dia da Bitcoin desde os primórdios de 2011, ok? Óbvio que vou-vos dar aqui um pequeno visão do que é que eu fiz aqui. Estas linhas vermelhas representam os halvings. Se não sabem o que é halvings, pá, googlem isso, metam no YouTube, vão perceber. E este trend que criei, que acho que tem bastante confluências, bastante pontos interessantes de análise e que eu tenho tido em conta para muitas das minhas entradas, saídas de mercado, bem como o trade das altcoins, porque muito do volume que é transacionado na Bitcoin influencia todo o mundo das criptomoedas. Ok, posto isso, vamos aqui começar. O que eu quero hoje falar, obviamente que nós olhamos para este início de mercado de Bull Run 2013 e é basicamente SIC. O que aconteceu em 2013, tivemos um bottom de $2 e fomos até quase aos 1000. Óbvio que o mercado nesta altura tinha uma liquidez muito inferior à que é hoje. A liquidez de mercado das criptomoedas está quase nos 3 trilhões. Nesta fase não faço ideia quanto é que era, mas bastante inferior. Por isso, o mercado também é movimentado muito mais facilmente do que propriamente o mercado a partir de 2017, ok? Tendo em conta este trend, basicamente vocês veem que é com base nos topos e bottoms de bull runs anteriores, e vou passar-vos a dizer as confluências que eu tenho em conta, bem como as conclusões de onde nós estamos neste momento. Ora, estas linhas verdes para mim são as fases de sell e as fases de buy. Basicamente aqui representam os topos e os bottoms, bem como as fases de acumulação, e a fase intermédia são fases de, digamos, de distribuição, resistência, bem como de range que podemos fazer trade. Ora, esta linha vermelha é mediana desta trend. Eu acho que é uma linha muito importante, onde nós vamos verificar que ela faz com que o preço faça bounce ou haja um sell-off, basicamente como suporte ou como resistência no price trend. Vamos aqui olhar para esta primeiro bull run de 2013 e o ponto onde ela fez o topo, e acrescentei esta trend desta linha amarela, onde nós vamos ver claramente que está em linha com o topo que foi feito agora durante março-abril de 2021. Okay? Antes de lá chegarmos, vamos começar só aqui a ver as tendências e analisar um bocadinho esta tendência de mercado e ver o que é que podemos concluir mais à frente. Ok? Uma vez mais, suporte e resistência nesta uptrend, bem como todas estas linhas. Okay? Para quem não sabe, isto é um FIB Channel. Uma das linhas mais importantes são sempre que é a linha onde os retraces são sempre mais feitos, bem como resistências e suportes, é do 0.618, em que eu fiz o meu target como sendo a Bull Run de 2017, e já lá vamos. Ok, então o que é que eu posso concluir desta primeira fase do Bull Cycle de 2013? A partir do momento em que nós fazemos o topo e existe o sell-off, e este sell-off temos
que ver que é um sell-off de 60%. Nós perdemos e a partir desse momento começamos numa downtrend e num price trend de sideways, downside nesta linha, até que temos aqui este ponto da mediana a servir como suporte, faz uma deviation, outro suporte como deviation, e a partir do momento em que a perdemos, ela neste momento já atua como resistência. Vimos aqui uma pequena deviation aqui acima da mediana, servindo como suporte, mas a partir do momento em que a perdemos, existe a parte do sell-off. E estamos a falar de um sell-off que de 75% num período de 160 dias, ok? O que é surreal. E depois, claramente, temos aqui um trend, que isto é um trend de 50%, em que podemos chamar uma fase de acumulação de um bear market até ao próximo halving. Ou seja, os halvings servem também como ponto de referência para a acumulação, ou seja, normalmente são fases em que não existe grande price action. Apesar de haver a grande spike, para quem faz day trade é ótimo, não é? Mas existem grandes spikes, ou seja, isto parece pouco, mas isto são 74%. E este sell-off, por exemplo, aqui foi um sell-off de quase 30%. Uma vez mais, esta linha, como veem, a partir do momento em que nós a perdemos, está a servir como resistência, ou seja, vai uma vez e faz sell-off, vai novamente com pequena deviation, faz sell-off, nova deviation, sell-off, aqui é agir como na mesma fase, e a partir do momento em que nós ficamos acima, numa fase de acumulação de algumas semanas possivelmente, existe então o rally. E esse rally vai parar exatamente, como veem, apesar de outras linhas também estarem com algumas confluências, como resistência, a parte da acumulação e novo rally, mas esta mediana está a servir como uma resistência nesta fase em que nós temos 1.2 touch e outro touch aqui, até que quando ultrapassamos e normalmente quando existe este tipo de quebras, são quebras sempre com um grande volume, e podemos verificar que vamos aqui encontrar uma candle verde claramente nesta fase, que significa que existe num curto espaço de tempo uma grande troca uma grande troca de transações, o que gerou uma uptrend neste caso, e bem como isso acontece nas downtrends quando encontramos candles vermelhas. Ora, a partir do momento em que nós ultrapassamos essa trend, aqui já está a atuar como suporte, ou seja, vimos suporte uma vez aqui como deviation, suporte segunda vez para um próximo rally, e este rally sim é um rally de 400%, onde é a run de 2017. Ou seja, temos uma primeira fase de início de bull run, depois desta fase de acumulação do halving de 130%, em que acabou esse de 1500%. E nós temos de ter em conta tudo o que sobe desce, não é? E principalmente neste mercado que é super volátil, nós temos aqui, depois desta run e havendo este topo, nós tivemos um shakeout de mercado, num sell-off de 70%, 71%, num espaço de 2 meses e meio, ok? O que é surreal acontecer. Obviamente que este up and down muito rápido, nós temos a parte de distribuição, a parte do sell-off, a parte de voltar aos pontos de liquidez que foi libertado, e novo sell-off, ou seja, nós aqui estamos claramente já numa downtrend para um bear market, a partir do momento em que depois nós começamos a perder esta mediana, que foi, ela está a agir como suporte, mas a partir do momento em que a perdemos, existe um sell-off enorme. Uma vez mais, um sell-off de 50% mais, e vamos para uma nova fase de acumulação até servir outra vez como esta, pode-se considerar como uma deviation, mas
este trade aqui é claramente um trade de 700 dias, pouco mais de 2 anos. Mas aqui onde eu quero chegar é que é nesta fase que nós queremos acumular. Nesta fase é quando queremos acumular. É debaixo desta mediana, porque abaixo desta mediana é quando nós sabemos que nós estamos naquela fase de acumulação, prontos para haver um próximo rally. E isto é o que se verifica. Existe aqui um pequeno rally, mas claramente passado teve uma pouca duração, porque não houve uma fase de acumulação muito grande, mas isto foram pouco mais de 3 meses, e depois claramente um novo sell-off grande, em que aqui até a março, que isto foi o ouro para se comprar aqui quando foi a parte do Covid, e uma vez mais grande sell-off, parte do buy e novo rally. Novamente esta linha a servir de resistência a partir do momento em que estamos no rally de 2021, onde nos encontramos agora com uma performance de quase de 400%. Ganhos inacreditáveis para quem investiu durante esta fase. Ou seja, o que é que nós podemos concluir agora onde nós estamos e onde nós podemos ir? Claramente, nós estamos numa fase de indecisão do mercado, nós estamos numa fase eu acho que de distribuição, bem como de acumulação, podemos dizer, bem como uma ou outra. A price action está bastante indecisa, não sabemos se irá haver algum shakeout antes de uma nova leg para cima, ou se podemos continuar aqui a chegar à parte de toda a gente ambiciona dos 100 capas. Eu não acredito que seja possível chegar aos 100 capas até dezembro, porque acho que seria sempre a subir e não era saudável para o mercado, mas de qualquer das formas, se isso acontecer, eu acho que vai eventualmente acontecer algo deste género, que é haver um sell-off grande, tipo uma deviation haver uma fase de acumulação e depois sim uma nova leg para cima, e isto sim acabaria tipo janeiro, fevereiro de 2022. Obviamente tudo é possível, o que nós temos de ter em conta é o que é que eu pretendo e analisar neste ponto. Ou seja, eu acho que um dos pontos fulcrais que nós não podemos perder realmente é esta uptrend desta linha. Ou seja, se nós perdemos este ponto aqui dos 50 capas, digamos assim, durante este mês de novembro, é muito, muito pouco provável que conseguimos chegar aos 100 capas até o final de dezembro, como toda a gente ambiciona. Por isso eu acho que nós estamos numa fase de indecisão no mercado. Tudo pode acontecer, existem performances incríveis das altcoins. Se a Bitcoin poderá mover-se como muitas altcoins movem, eu não acredito, porque não tem o cap de mercado da Bitcoin é super grande, e para mover um mercado tão grande como o da Bitcoin é preciso um volume muito grande de capital entrar no mercado. E nesse sentido, o que eu pretendo eu acho que se houver este retest, eu acho que é sempre um ponto de buy, a meu ver. E porquê é que eu digo isso? Porque basicamente esta zona aqui eu teria sempre, acho que é um bom ponto de buy, desde que eu não perca se houver uma deviation e ele retomar para cima, é possível, mas caso exista algo deste género, em que existe deviation e depois esta linha já age como resistência, eu claramente vou estar a apontar para esta marca da mediana, que tem servido sempre como um grande suporte nesta fase, bem como noutras fases anteriores de price action de anos anteriores. Ora, o que é que nós podemos esperar? Simplesmente olhar para o mercado, estar de olho. Eu acho que nós estamos já mesmo na fase final desta run. Tudo pode acontecer um grande shakeout só para
abanar o mercado e depois haver uma grande lag de ganhos inacreditáveis, como aconteceu, por exemplo, aqui nesta fase. Houve um primeiro rally, um grande shakeout, uma fase de acumulação, um novo rally, um novo shakeout e depois uma grande lag. Se nós representarmos algo deste género, o que aconteceu em 2017, não era isto que eu queria, o que aconteceu em 2017, vamos supor que nós estamos tipo a fazer algo deste género. Isto é um bocadinho impensável ir a este ponto, a meu ver, mas vamos supor que estamos algo nesta fase. É possível que isto possa representar algo similar e irmos bater nesta fase, neste ponto, como aconteceu aqui na fase de 2017. Óbvio que isto são apenas especulações e isto é o prognóstico mais, digamos, o bullish que eu posso representar. Isto seria preços à volta de perto dos 175 capas no início de janeiro, finais de dezembro, o que eu acho que é muito pouco provável acontecer. Contudo, neste mercado tudo é possível, ganhos de um dia para o outro de 100%, bem como perdas inacreditáveis, rug pulls que existem. Por isso, o meu conselho é: estejam atentos, façam a vossa pesquisa antes de investirem, vejam se é um bom ponto de entrada, e o melhor conselho que eu vos posso dizer é como ir a um restaurante. Vocês escolhem por um menu, aqui é igual. Olhem para as moedas, estudem os projetos, vejam as equipas, sigam-nos no Twitter, vejam quais é que são os projetos e se existirem bons fundamentals, invistam, e boa sorte a todos, estamos juntos e até ao próximo vídeo.